Olá, estamos de volta e vamos falar para vocês, meus amigos. Lembra que nós comentamos dia desses que o iodo estava para ser retirado um tanto de iodo, porque chegaram à conclusão que o iodo estava prejudicando, porque daí o iodo no sal, que nós consumimos o iodo no sal, muito sal, os brasileiros normalmente consomem muito sal, esse sal causava vários problemas. Para a gente entender tudo isso, nós vamos conversar hoje com o Dr. Michael Rantum, que está aqui com a gente e vai nos explicar um pouquinho de tudo isso. Tudo bem, Michael? Prazer em tê-lo aqui, tudo bom? Tudo bem. Antes de tudo, Michael, vamos contar para os nossos telespectadores, embora saiba que muitos já conhecem, o que é um médico, o que é um nefrologista? Então, médico nefrologista é o médico... Nefrologista, pronuncia ou nefrologista, tanto faz? Eu falo nefrologista, a pronúncia é igual? É igual, tá exatamente. Bom. Então, assim, o médico nefrologista é o médico que trata das doenças dos rins, tá? De todo o metabolismo corpóreo relacionado aos rins e também de hipertensão arterial. É o médico que mexe com hemodiálise, diálise peritoneal, com o transplantado renal, acaba abrangendo uma grande área. Mas basicamente são as doenças renais e a hipertensão arterial, é o que a gente tem lida no dia a dia. Essas doenças renais vai desde problema de bexiga, alguma coisa assim, ou não? São separados? São separados. Geralmente os problemas de bexiga são mais relacionados ao urologista, né? O nefrologista trata mais de infecções urinárias, ele faz investigação metabólica do porquê que a pessoa forma pedra dos rins e principalmente a insuficiência renal em si, né? Que seria a doença mais complicada nesse caso. Antes da gente falar do iodo, então, o que é uma insuficiência renal? O rim já não trabalha? Exatamente. O rim trabalha menos, né? Ele tem o rim ele é responsável não só por produzir urina e jogar água para fora, ele filtra todo o nosso sangue, tirando as substâncias tóxicas. Então, quando o processo, desculpa, só para a gente entender, ele passa primeiro pelo fígado e o rim, ou ao contrário, o rim, fígado ou nenhum dos dois? Não, na verdade os dois são responsáveis pelo metabolismo. O que acontece, por essa limpeza. Exatamente. O que acontece, o rim ele filtra o sangue, então eliminando as impurezas. Fica ali. Exatamente. E ele elimina isso através da urina. Muitas vezes a pessoa ela pode urinar, mas ela não está filtrando direito o sangue. Então, assim, a questão da doença renal é que você só identifica uma insuficiência renal quando ela já está bastante avançada, geralmente, para ela dar sintomas. Não dá dor. A insuficiência renal não dói. Infelizmente, se doesse, de repente a gente poderia diagnosticar mais fácil. E a única forma de você saber é realmente fazendo exames, né? Exame de sangue, exame de urina, que deveria ser rotina, né, na população. O exame de urina, então, que normalmente, assim, quando as pessoas fazem aqueles exames de final de um ano, normalmente o médico pede urina. Então, por ali, saberemos se o nosso rim funciona, está normal ou não. Um dos exames, né? A urina é um dos exames. O exame mais importante para a gente, para saber a função do rim, se ele está funcionando ou não, seria a creatinina, que é um exame colhido no sangue. Um exame simples de fazer e é um exame que deveria ser rotina. A creatinina, então, ela mostra para a gente como é que o rim está funcionando, se ele está filtrando bem, se ele não está. Basicamente, seria um exame para você iniciar uma investigação. E a preocupação maior tem que ser nos pacientes que têm pressão alta e diabetes, porque são as duas principais causas de insuficiência renal no mundo inteiro. O diabetes e a pressão alta. E a pressão alta também, todas são silenciosas, né? A pressão alta a diabetes também pode ser silencioso. Pressão alta você pode ter durante muitos anos e não ter sintoma algum. E porque não dói também. Se você não for medir, se você não for verificar a pressão, não vai chegar nunca à conclusão que você tem. Normalmente você não vai sentir nada, né? A não ser quando você tem uma pressão muito mais elevada. Agora, nesse panorama, Michael, como é que é a questão do iodo? Então, porque me parece, me parece que o iodo, ele já vem, a partir de um tempo, foi por lei que os produtores de sal deveriam colocar X iodo no sal. Isso? Exatamente. Então, assim, o iodo ele é uma substância muito importante, tá? O nosso organismo depende de uma certa quantidade de iodo por dia. E, na verdade, o iodo ele é um elemento que ele não se acumula no organismo. Então, você tem que estar ingerindo todos os dias. O que acontece? Principalmente, assim, os problemas maiores da falta de iodo seriam os problemas com a glândula tireoide, tá? O hipotireoidismo, que seria a glândula tireoide trabalhar menos, e o mais grave de todos seria aquele que é chamado hipotireoidismo congênito, que é aquele que é do recém-nascido, quando a mãe tem uma deficiência de hormônio tireoidino, uma deficiência de iodo. Então, a principal meta da Organização Mundial de Saúde, há vários anos atrás, quando colocou essa regra de colocar iodo no sal, era para evitar justamente o hipotireoidismo congênito, que é também conhecido como cretinismo, né? Que seria o que causa na criança isso? Então, a criança tem um atraso de desenvolvimento
aumento, podendo levar Mental? inclusive mental. Então é uma doença grave, né? E pode ser prevenida dessa forma. Então, desde de 1953, se eu não me engano, começou a ser colocado iodo no sal, e a quantidade ela variava de 20 a 60 miligramas por quilo de sal. E essa nova lei agora, na verdade, ela tende a pedir para que seja reduzida a quantidade de iodo que é colocada no sal. Principalmente por quê? Porque, na verdade, assim, a recomendação de ingesta de sal diária pela Organização Mundial de Saúde seria de 5 gramas. Isso equivale a uma colherinha de chá ali rasa, né? Ou 5 daqueles pacotinhos de 1 grama. Rapaz, acho que a gente toma a cada tempero vai um tanto aqui. O brasileiro, assim, em média, chega a consumir até 12 gramas de sal. Então, na verdade, o que acontece? Por que eles pedem para diminuir? Para, na verdade, levando em conta que o brasileiro já come mais sal, então, de repente, ele já está ingerindo muito iodo, eles querem reduzir. Isso é um pouco controverso, porque eu acho que... Mas essa ingestão de iodo a mais, ela é prejudicial, uma vez que ele é eliminado? Ela pode ser, porque por quê? No quê? O iodo, da mesma forma como a tireoide, quando ela tem deficiência de iodo, ela pode funcionar menos, ela pode ter problema. Com o aumento do iodo, ela pode funcionar demais, causando... O que dá aquele papo? Aquele é a falta de iodo, que chama bócio, esse papo, exatamente. E assim, e o outro, que é o hipertireoidismo, que seria pelo excesso de iodo, é um hiperfuncionamento da glândula tireoide. Então o metabolismo fica todo aumentado. A pessoa pode ter taquicardia, pode ter tremores, pode ter diarreia, irritabilidade, insônia, vai ter um problema ocular chamado esoftalmia, que fica com aquele olho grande, saltado. Isso o hipertireoidismo pode fazer. Tudo isso com excesso? Com excesso de iodo. Não é todo mundo que, assim, que receba um excesso de iodo que vai fazer isso, mas é um risco, tá? Mas a falta de iodo me parece que também tem os prejuízos graves. Exatamente, principalmente, como eu expliquei para você, do hipotireoidismo congênito, que seria o principal. Não chega a ser até abortivo em algumas mulheres? Não pode vir a causar aborto? Na verdade, assim, não é um fator clássico, mas o hipotireoidismo na gestação ele pode levar a diversas alterações, né? Inclusive materno-fetais, né? Então, assim, a questão toda, na verdade, dessa lei é pelo seguinte: como o brasileiro já ingere uma quantidade maior de sódio ou de sal, né? Então eles querem reduzir o iodo para que não haja esse excesso de iodo. Só que o que eu acho é que a campanha maior deveria ser na redução da ingestão de sal. E não na... Porque independendo do tanto iodo que vai, o sal faz mal do mesmo jeito. Exatamente. Independendo do iodo. Mais mal ainda. O consumo do sal excessivo é que causa mal, não pelo tanto do iodo que ele tem. Digamos assim, se você for colocar os dois na balança, com certeza a ingesta de sal é muito mais prejudicial do que a de iodo. Tanto é que, assim, se a gente for pensar, uma das maneiras de você fazer uma prevenção de saúde, de você diminuir custos com saúde, seria reduzindo o sal dos alimentos. Por quê? Porque se você for pensar, o excesso de sódio leva a hipertensão arterial a longo prazo. Pode levar a doenças renais. A hipertensão arterial a longo prazo, ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Entre elas, infarto e derrame. Então, você imagina o quanto que não é gasto, né, por ano na saúde com pacientes que infartam, pacientes que têm derrame, principalmente os pacientes com derrame, eles depois, às vezes, precisam parar de trabalhar por muito tempo, inclusive, às vezes, até aposentar por uma invalidez, que eles possam ficar permanente. E tudo isso leva a um custo e uma morbimortalidade muito grande. Então, seria, na verdade, uma campanha ideal seria na questão de reduzir o sódio dos alimentos, ou reduzir a ingesta de sal, e não reduzir o iodo. Me parece mais a questão de reduzir o iodo como uma forma de tapar o sal com a peneira. Já que eles comem bastante sal, vamos reduzir o iodo para não ter muito iodo aí na jogada. Eu acho que a linha de pensamento não tá ideal. Não está muito correta, não. Não, acho que o ideal seria pensar na redução de sódio, né? Agora, assim, por exemplo, isso já se tornou um fator, já vão começar Eles a têm diminuir? 90 dias, se eu não me engano, já para se adequar nisso. E assim, por exemplo, a Associação Médica Brasileira, etc. e tal, não poderia tentar evitar isso, ou acha que não dá? É que na verdade é o seguinte: se a gente for colocar ao pé da letra a questão toda, se você for olhar a recomendação da Organização Mundial de Saúde, como o brasileiro ingere mais sal mesmo, teoricamente a recomendação de você diminuir o iodo do sal não está errada, porque na verdade assim, vai acabar ingerindo daí uma quantidade adequada de iodo. Só que o que eu acho que seria muito mais importante, em vez de reduzir o sal, o iodo, tentar fazer uma campanha para conscientizar a população e, inclusive, assim, obrigar os produtores de alimentos industrializados a que reduzam a quantidade de sódio nos alimentos. Eu acho que isso seria mais benéfico para a saúde
e para a população em geral. Você sabe que assim, mas você sabe que tem muitas famílias já mais conscientes da questão de sal. Eu tenho várias pessoas que às vezes a gente se encontra para almoçar um na casa dos outros. E eu sou extremamente saleiro. Eu gosto muito de sal ainda. Mas eu vejo com eles, nas casas deles, inclusive assim, a diminuição de sal, não cortando totalmente, mas bem pouco sal, já acostumando as crianças assim, nisso. Já existe, eu como trato de hipertensão arterial, trato de doenças renais crônicas, então eu insisto muito nessa questão do sódio, né, e do sal. E realmente, assim, eu vejo que muitos dos meus pacientes, eles vão se acostumando, e é uma questão de paladar também, né, porque você vai acostumando, e aí você tem que usar alternativas para você tentar evitar o sódio, né, então você usa outros tipos de tempero natural, ervas, cebola, alho, o que for, e sempre tomar cuidado, porque não é só no sal de cozinha que a gente tem sódio. Então, assim, muitas vezes, aí vem aqueles caldinhos de feijão, exatamente, muito sódio. Então, alguns tipos de tempero, que às vezes você vai comprar um tempero para evitar de pôr sal, e às vezes aquele tempero vem muito sódio também. Uma coisa muito comum é o shoyu, né, o molho de soja, que é muito usado na culinária oriental. Então, às vezes o pessoal não usa sal, mas tempera com shoyu. Shoyu tem uma alta quantidade de sódio também. Então, isso é uma coisa tem gente que não põe sal e põe aqueles tabletezinhos também. Pois porque aí já vem meio tempero tudo, a pessoa põe 3 tabletes daquilo. Exatamente, uma quantidade grande de sódio, exatamente. Então tem que tomar cuidado com isso também. Então, mas na verdade, assim, esse problema do iodo, principalmente dessas consequências, porque depois que foi colocado, não sei se você tem esses dados de repente, mas depois que esse sódio foi colocado no sal. O iodo no sal. Houve essa redução, por exemplo, desse da com certeza. Com certeza. Praticamente, assim, foi uma coisa que praticamente erradicou, né? Então, realmente, assim, a incidência hoje de hipotireoidismo congênito e de bócio é muito menor, né? Com certeza, pelo menos nesse sentido, houve uma redução. E, assim, o que não... a questão toda é ficar atento, por exemplo, vamos dizer assim, agora eles vão reduzir a quantidade de iodo, mas o brasileiro come bastante sal. Tudo bem, vai manter a mesma quantidade de iodo. Vai continuar com os efeitos maléficos do sódio. A partir do momento que, de repente, conseguir uma conscientização da população a ingerir menos sal, pode ser que seja necessário voltar a lei para você aumentar novamente a quantidade de iodo. Porque com a redução, de repente, se o brasileiro um dia se conscientizar e começar a comer os 5 gramas de sal por dia, pode ser que seja necessário aumentar o iodo novamente, daí. É verdade, mas o sol é tão bom, né? Aquele que fala, quando você pega, não sei se acontece com você, sabe se você cuida, mas sabe o que é bom? Você pegar aquela costela feita no sal grosso, sabe que daí tem aquela camada assim de costela, de gordura, de sal grosso, você pega e come aquilo, claro, com um pedacinho só. Ou que tem uma bomba, né? Porque você já pega a gordura, exatamente, a carne e o sal. Exatamente. Né? E tem pessoas ainda que consomem muito, eles furam a latinha de cerveja no fundo, você já ouvi falar. Já coloca sal, então já ouvi falar. E limão, e vai tomando ali aquela cerveja, rapaz, aquilo é uma outra bomba. É verdade. Bom, gente, olha, qualquer dúvida, Dr. Michael, que trabalha em vários locais, trabalha no Bom Jesus, na Unimed, Santa Casa. E um telefone de contato é o 3220-2761. Isso? Então, qualquer coisa, veja bem, a gente sempre esclarece o nosso telespectador que aqui não é uma consulta. Aqui é apenas um esclarecimento, mas que qualquer dúvida você deve buscar os especialistas das suas áreas, independente da qual seja ela, para ter uma certificação maior. Aqui a gente só dá uma dica para que você possa depois acompanhar. Dr. Mike, prazer, muito obrigado por ter vindo ao nosso convite e estamos aqui à disposição, ok? Obrigado. À disposição também. 2 minutos e a gente volta!